Depois do majestoso 3-1 para o São Paulo sobre o Corinthians. Corinthians com 2 jogadores a menos no segundo tempo. Rapaz, que loucura, hein? E o efeito prático disso é um São Paulo que se recupera, pelo menos dá uma resposta depois da eliminação da Libertadores, e um Corinthians que ainda amarga a zona do rebaixamento. Rapaz, a situação tá ficando cada vez mais complicada. A sequência daqui para frente, ela é boa, mas o Corinthians vai ter que obrigatoriamente resolver nos próximos jogos. Porque tá bem nas Copas, tem semifinal de Copa do Brasil e é de novo mais uma fase de Copa do Brasil em que o Corinthians não consegue comemorar, não consegue relaxar, não consegue respirar porque tá preocupado com o brasileiro. E aí vem data FIFA na sequência, e tem a questão das datas, enfim, uma loucura, uma bagunça. O Corinthians ainda não respira. Ainda não respira. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, sobre esse 3-1 do São Paulo que se recupera, o Lucas joga muito, teve problemas de arbitragem, teve as expulsões, teve lances em que a arbitragem inverteu o critério. Eu só queria dizer uma coisa antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer coisa. O árbitro do jogo, o gaúcho Rafael Klein, ele era muito, mas muito menor do que o tamanho do jogo. Eu não estou dizendo aqui que ele interferiu no resultado. Pode até ter interferido para alguns ou outros, essa análise vai ser muito subjetiva. Porque no efeito prático dos lances capitais, eu acho até que as expulsões, e elas ocorrem em momentos muito específicos e muito com apoio do VAR, elas são justificadas, tá? Tanto a do Fagner quanto a do André Ramalho. Agora, a arbitragem como um todo do Rafael Klein, ela foi muito aquém do que o tamanho do jogo. Um clássico desse tamanho, dessa magnitude, do tamanho de um Corinthians e São Paulo, de um São Paulo e Corinthians, independentemente onde for, em Brasília, em Marte, na Lua, no Morumbi, na Neoquímica Arena, não importa. O São Paulo eliminado da Libertadores, precisando dar resposta, um Corinthians na zona do rebaixamento, um clássico assim que teria todos os motivos possíveis de ser um clássico nervoso. Não pode a CBF, é difícil, né? Vou aqui eu cobrar coerência, serenidade e racionalidade da CBF. Não dá, né? Mas não pode um árbitro desse tamanho. O Rafael Klein, acho que ele é um bom árbitro. Mas ele apareceu pro futebol tem 2 anos. 2 anos. Não dá. Você tinha que pegar no quadro, assim, quais são os principais árbitros. Ah, sei lá, o primeiro é um paulista, beleza. Aí você não pode botar. Ou pode, né? Porque no Campeonato Paulista, os paulistas apitam clássicos paulistas. Mas, enfim, o juiz era muito menor do que o tamanho do jogo. Já chegou o Vitor Gazeta Moretti aqui, mandou um superchat, só que sem a pergunta, daqui a pouco ele manda aqui, eu vou ler também. Podem mandar superchat, podem ficar membros do canal, a gente vai falar muito sobre esse jogo, sobre o Memphis, que está visivelmente fora de forma, ainda não está pronto, e hoje foi o jogo que mais escancarou isso, né? Porque quando você depende do Memphis, porque o Memphis estava entrando em jogos resolvidos. Hoje ele entrou numa fogueira. E, assim, ele tem refino técnico, ele é bom jogador, mas ele teve dificuldades, óbvio. Muitas vezes até no nível da intensidade que o jogo permitia, quando você tem 2 jogadores a menos, é uma crueldade até. Não tinha como ele jogar mais do que jogou. Mas, enfim, teve muita coisa nesse jogo relacionada à arbitragem, teve a boa atuação do Lucas, teve a expulsão do Fagner, teve a expulsão do André, teve a não expulsão do Caleri no primeiro tempo, a gente precisa falar sobre isso. Enfim, muitas situações pra gente conversar, já tem muita gente mandando mensagem aqui e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas enfim, o São Paulo, o primeiro tempo até foi um pouco mais equilibrado, mas o São Paulo começou a construir mais as suas chances no final do primeiro tempo, e aí chega ao seu gol, já nos acréscimos, por conta de uma bobagem do Fagner, mas uma bobagem, olha, assim, uma coisa é você pisar no adversário, a outra coisa é você pisar e manter o pisão. Foi o que o Fagner fez. O Fagner não só pisa no Caleri, o Fagner pisa e mantém o pé. E aí o Caleri inteligentemente, faz toda a pressão pro árbitro de vídeo. Claro que o lance seria checado de qualquer forma, tá, gente? Mas o Caleri foi muito inteligente. Ele não arreda pé. Ele fica ali. Ele, tipo assim, ele morre pro jogo. Acabou. Eu vou ficar aqui porque eu tomei um pisão e o jogador sabe que tomou um pisão. Eu vou ficar aqui
E eu vou ficar aqui até a hora que eu achar necessário. Detalhe, o Fagner não foi expulso com um vermelho direto. O Fagner foi expulso por um segundo amarelo. Ou seja, você, com um cartão amarelo, pisa no jogador adversário, dentro da área, e mantém o pisão. Sabe quando você pisa e dá aquela deixadinha, assim, sabe? Do tipo... sabe? Daquela esfregadinha. Não dá, né? Não dá. Aí não tinha muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer. O árbitro foi no vídeo, pênalti e expulsão. Cara, ali já tornava o jogo muito difícil. Muito difícil. O Lucas vai pra bola e o Hugo acerta o canto, mas o Lucas perdeu um pênalti. O Lucas perdeu um pênalti com a bola rolando em toda a sua carreira. Em toda a sua carreira. Vocês sabem qual foi? Foi esse agora. Contra o Botafogo. Foi o primeiro pênalti com a bola rolando que o Lucas perdeu em toda a carreira. Cara, era muito difícil. Ele perdeu o segundo. Era muito difícil. Mas tudo bem, tinha um aspecto psicológico, né? De um jogador que errou muito no jogo contra o Botafogo. O Caleri também. Foram jogadores que foram determinantes assim, para a eliminação. Porque o Lucas ali teve a bola do jogo e tal, na penalidade. Mas ele foi lá, mostrou personalidade e jogou muita bola. Individualmente, foi o melhor jogador em campo. Individualmente, o Lucas foi o melhor jogador em campo. E aí ele converte o pênalti. Aí vem o segundo tempo. E o Ramon faz as suas trocas. Aí ele, obviamente, tem que mexer no esquema, né? Porque ele já tinha perdido o Fagner. Ele abre mão dos laterais. Abre mão, tira o Bidu também. Tira o Garro. Não, o Garro ele tira mais na frente. Ele tira o Bidon. E ele tira o... Ele bota o Félix Torres. Ele bota o Coronado. E ele bota o Carrilho. Ele tira 3 jogadores. O Bidu. Ele tira o Bidon, o Bidu e o Garro. E o Garro não, caramba. Ele tira o Garro mais na frente. Porque o Garro e o Coronado jogam alguns minutos até. Enfim, ele faz 3 trocas ali naquele momento. O Corinthians melhora. O Corinthians equilibra um pouco o jogo. Só que aí vem o 2-0. E o Corinthians ainda tem força. E aí vem a segunda expulsão. E o Corinthians ainda tem força para fazer um gol com o Yuri Alberto. O Corinthians ainda tem e ainda teve chance para empatar o jogo. Olha que loucura que é o futebol. E aí, mas se expôs demais, né? Não tem como. E aí nessa abertura, nos contra-ataques. Aliás, o São Paulo. Aí aqui vai a crítica pro São Paulo, tá? O Zubeldia deixou de matar o jogo muito antes. Porque o que demora para mexer esse treinador, pelo amor de Deus, você tá vencendo o jogo, você tá jogando com um a mais, mas do outro lado é o Corinthians, irmão. É com esse nível de jogador aí. É Memphis, é Carrilho, é Yuri Alberto, é Romero, é Garro, Coronado. Não dá, cara. Não dá pra dar mole. Vocês imaginem se o Corinthians empata esse jogo. Beleza, o Corinthians ia comemorar, não tanto por questão de tabela, mas pelas circunstâncias. O que ia ser pro São Paulo, com 2 a mais, depois de ter sido eliminado das Copas? Crise. Porque ia estar tudo na conta do treinador. O treinador não foi pra cima. O treinador ficou assim, sabe? Será que eu mexo? Será que eu não mexo? E o time não espetou. O São Paulo, se apertasse mesmo, depois dos 2 jogadores a mais, depois da expulsão do André, tinha enfiado 3-4. O São Paulo foi muito acomodado no jogo. E aí deu margem, deu brecha. O Corinthians cresceu, tanto que fez o gol com o Yuri. E quase empatou. Teve uma bola do Romero, teve outras chegadas, teve uma cobrança de falta do Memphis, que a bola passa isso aqui. Teve uma cobrança do Coronado, que bate na barreira. Não, mas essa eu acho que saiu o gol na sequência, né? Que é o cruzamento, o cabeceio, e aí o toque pro Yuri fazer o gol. Enfim, o Corinthians teve chance pra empatar, tá? Só que o São Paulo ficou muito passivo, assim, do tipo, não, estamos ganhando, estamos administrando. Vai pra dentro. É muito arriscado você fazer isso. E aí correu riscos, mas no final o André Silva fez mais jus ao placar, né, do que vinha sendo o jogo, e dá uma tranquilidade maior já nos acréscimos, faltava 1 minuto para terminar o jogo. Enfim.
Muita coisa pra gente falar desse jogo, muita gente comentando no Superchat aqui. O Lucas Clemente tá falando aqui que tirar o Garro e colocar o Memphis na mesma função foi uma burrice tremenda, como se eles estivessem no mesmo nível físico. Outra coisa, time muito imaturo entrando na pilha do São Paulo, não era pra perder. Não dava pra perder esse jogo. E, assim, é que agora, talvez seja um pouco mais fácil a gente falar. A entrada do Memphis, eu acho normal, né, gente? Vamos combinar. Acho que todo torcedor, mesmo com as adversidades do jogo, quando viu que o Memphis estava no banco, você esperava que o Memphis entrasse no segundo tempo. Tá perdendo de 1-0? Bom, o Memphis vai entrar e vai fortalecer o sistema ofensivo, tá tudo certo. A questão é, não tira o Garro. Não tira o Garro. O Garro saiu, na minha opinião, muito cedo do jogo. A opção foi pelo Memphis. Mas aí tira o Yuri ou o Romero? Não sei. Joga uma moeda pra cima. Claro que os dois estavam bem. Claro que eu entendo você não querer tirar nem o Romero, nem o Yuri. São dois jogadores intensos, são jogadores que brigam, que poderiam fazer o gol, tá tudo certo. Mas o Garro, irmão, o Garro... É que assim, você tá perdendo jogadores expulsos, né? Perdeu um, daqui a pouco perdeu outro, aí você já tem um meia que é o Coronado. Mas ele só tira o Charles, se eu não me engano, quando ele já tá com 2 expulsos. E aí ele põe o Gustavo Henrique, que é mais um zagueiro, pra, né, ter uma estrutura defensiva, porque, cara, já não tinha laterais. Irmão, 2 a menos é agarrar no terço. Porque você vai cobrir de um lado, você deixa o espaço aberto do outro. Você vai pra cá, você deixa o espaço aberto aqui. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, o que o Ramon imaginou? Eu não tô defendendo, só tô tentando entender. Cara, eu já tenho o Coronado. Eu vou tirar mais um meia, porque eu preciso de jogadores mais de marcação e preciso, ao mesmo tempo, de alguém que tenha qualidade no setor ofensivo. E aí foi o que ele fez. Mas não deu certo. Não deu certo. E assim, eu não teria tirado o Garro em hipótese alguma. Não teria. Não teria. Porque o Garro é aquela coisa, cara, ele tem intensidade, coisa que nem todos os jogadores têm. Ele tem dinamismo, ele tem bola parada, ele tem chute a gol, ele marca também. Eu não tiraria o Garro. Não tiraria o Garro. Obrigado, viu, Thiagão? Bruno Rodrigues, não vi ninguém falar das cotoveladas que os jogadores do São Paulo deram, que todo mundo fez vista grossa. Absurdo que a arbitragem fez hoje. A cotovelada do Caleri e do Alan Franco. Especialmente a do Caleri no André Ramalho, né? Cara, é que assim, tá muito difícil de entender o critério, de verdade. O André, eu acho, de verdade, falando sinceramente pra vocês, eu acho que ele faz um movimento adicional. Porque não é só aquele que ele joga, assim, sabe, do tipo pra proteger. Ele faz assim, ó. Ele faz esse movimento. Ele tá com o braço, mas ele faz esse movimento. Quando ele faz esse movimento, que é um movimento adicional, ele corre o risco de ser expulso. Mas, ao mesmo tempo, o Caleri, quando faz assim... Ontem, o Monsalve do Grêmio foi expulso assim, gente. Foi expulso assim. E na verdade, o Monsalve, ele bota o braço no rosto, assim, sabe? Do tipo, sai. E ele já toma um vermelho. No campo. Então, assim, qual é o critério? São lances muito parecidos em que você vê toda a rodada. Alguns árbitros têm uma decisão, outros árbitros têm outra decisão. E aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Boa noite, Chico. Achei a expulsão do Fagner justa, mas a do André é discutível. Em minha opinião, não há um movimento de cotovelada. Houve lance semelhante que sequer foi analisado. Assinalaria amarelo. Sátio Portrilho. Valeu, Sátio. O Bruno Rodrigues já tinha registrado aqui. O Thiago, 1982, está com a gente. O chefe Fernando Domingos, que é nosso membro aqui. O que tu achou do Corinthians deixar Gustavo Henrique, Coronado e Carrilho no banco, sendo que esses estavam voando, time sem espírito hoje? Putz, cara, eu não acho que é sem espírito, assim, respeitando a sua opinião. Esses jogadores aí no banco, porque, cara, a sequência tá insana, né? Tá insana. O Corinthians jogou terça-feira, beleza, foi terça-feira, mas aí tem uma viagem no meio do caminho, contra o Fortaleza. Quarta-feira tem o Flamengo. Como é que você faz? E aí depois disso, tem uma semaninha. Tem uma semaninha porque aí não tem jogo final de semana por conta da data FIFA, mas aí depois tem de novo o Flamengo pela Copa do Brasil e aí só depois Campeonato Brasileiro. Eu não acho que faltou espírito.
Eu acho que, assim, obviamente as expulsões, elas interferiram no andamento do jogo, e visivelmente algumas escolhas, elas não deram certo, porque o Memphis tá muito atrás para o que o jogo precisava hoje. O Memphis tem qualidade técnica, isso é inegável, né, gente? A gente sabe da qualidade dele. Mas é inegável que, assim, também o jogo ficou muito acelerado, com 2 a mais do adversário. Cara, você pega a bola, tem 3 na tua cola, você perde a bola, você tem que correr atrás, e aí os caras com campo aberto. O Memphis não é esse cara, ficar correndo atrás do marcador, no campo defensivo. Então, assim, ele teve muitas dificuldades no jogo, muitas. Igor, olha de novo. Foram 7 cotoveladas e 2 soladas, e o vagabundo nem falta deu. Pior é saber que o Augusto não fará nada e isso seguirá acontecendo. Assalto. Tá falando o Igor aqui. Obrigado, Igor. Tem muita gente na bronca com a arbitragem, com a CBF. Coronado não pode ser reserva. E é curioso, né? Agora, já tem uma galera falando aqui que o Memphis é fraco. Calma, gente. Foi assim, uma situação específica de um erro do Ramon em ter colocado ele naquele momento no lugar do Garro. O jogo não oferecia uma tranquilidade para o Memphis. O Memphis estava entrando em jogos em casa com o time ganhando. Então, assim, é muito diferente, muito diferente. Ele teve que entrar num jogo em que o time tinha 2 a menos. Na verdade, 1, né? E aí depois, logo na sequência, o André é expulso. E ele fica com 2 a menos. É muito mais difícil contra o São Paulo, que é uma equipe qualificada, jogando como mandante, já vencendo o jogo, e o teu time com 2 a menos. E ele visivelmente fora de forma. Visivelmente. O Memphis ainda não está pronto. Então, todo esse cenário dificultou ainda mais. Agora, eu não vou decretar aqui que a contratação foi um erro, que ele é fraco, que ele não joga nada. Calma. Eu entendo a passionalidade do torcedor. Eu tô aqui também para analisar racionalmente e administrar isso. Calma, tá? Calma. Se o Memphis fizer gol contra o Flamengo, classificar o time para a final da Copa do Brasil, se o Memphis fizer um hat-trick contra o Atlético Goianiense, tá? Não, contra o Goianiense acho que não joga mais. Contra o Cuiabá, vamos lá. E aí o time tiver vencido Inter e Atlético Paranaense em casa, e aí ele faz um hat-trick contra o Cuiabá, vira ídolo. E tira o Corinthians da zona, ídolo. Então calma. Ele tá fazendo uma pré-temporada praticamente, gente. Ele tá muito fora de forma. Isso é visível. E aí, pega o contexto do jogo hoje. Uma bucha. E aí, o erro do Ramon, na minha opinião, foi ter tirado o Garro. Puta, o Rodrigo Garro, cara, eu não tiraria. Não tiraria mesmo. O Marcos Facina Caetano, nosso membro aqui, no lance de área, antes da primeira paralisação técnica, não houve pênalti no Romero? Eu não lembro desse lance, mas eu não lembro de ter visto algum pênalti no Romero. Então eu vou dar uma conferida, viu, Marcos? O Rian Moraes Lima, nosso membro. O Corinthians é muito forte no 4-4-2, mas já tá na hora de mudar. Coronado tá pedindo titularidade. Coronado, Yuri e Romero no ataque seria interessante. O que daria para fazer seria num 4-2-3-1 você botar o Garro e o Coronado juntos. Abrir mão de um ponta, seja o Thales Magno, que está machucado agora, seja do Carrilho, seja do... ele está jogando com 2 atacantes, né, o Romero e o Yuri. Dá para jogar com os dois, abrindo... porque hoje o Ramon joga com 3 volantes, né? O Martínez, aliás, o Martínez foi péssimo hoje. Cara, o Martínez errou tudo. Tudo que a gente elogiou no jogo passado, que o Martínez acertou, que ele correu, que ele acertou passe, lançamento, que ele fez o time jogar, ele errou tudo. O Martínez pegava a bola, entregava no pé do São Paulo. O Martínez pegava a bola e perdia a bola. O Martínez pegava a bola e entregava. O Martínez não jogou nada. Tanto que ele saiu, né? Tanto que acabou saindo. No lugar do Coronado, era esse que eu tava tentando lembrar, né? Saíram o Bidon, o Bidu e o Martínez. Ele não jogou absolutamente nada hoje. Mas ele tem jogado com Martínez, Charles e Bidon, com o Garro armando.
Fiel, o Coringão perdeu por 3-1 aí diante do São Paulo. Infelizmente aí um jogo super diferente, atípico, né? Com duas expulsões aí pra parte do Timão e um clima super quente aí no Mané Garrincha, tá? Após o jogo aí, termo do jogo, já insatisfeito aí com a alteração da CBF na tabela dos próximos jogos da Copa do Brasil, o Augusto Melo aproveitou o momento para criticar os erros da arbitragem contra o Corinthians aí, contra o São Paulo, tá? Abre aspas aí, o que o presidente falou, tá, Corinthians? Tá, Fiel? Os jogadores, claro, estão muito chateados. Quero aqui parabenizá-los pela partida, pela vontade que eles tiveram dentro de campo. Infelizmente a parte emocional atrapalha um pouco, mas a arbitragem já vem prejudicando o Corinthians há 6 meses, com 6 jogos. Hoje não foi diferente, é um absurdo, é o que está acontecendo. A CBF está aí manchando a Copa do Brasil e manchando o Campeonato Brasileiro. Um absurdo o que estão fazendo com o Corinthians. Nós vamos brigar contra tudo, contra isso e contra todos. Isso, o presidente aí, Augusto, indignado aí com a entrevista na Band, tá? Segundo o próprio Augusto Melo, o magistrado foi marcado por novos erros dos árbitros contra o Timão, avisando o presidente. O Fagner não deveria ter recebido o primeiro cartão amarelo e por conta disso não poderia ter sido expulso. Já André Ramalho, de acordo com ele, só foi expulso por falta não marcada em Yuri Alberto antes do lance com o Luciano. Para o presidente do Timão, porém a equipe alvinegra vem sendo super prejudicada há bastante tempo pela arbitragem, principalmente no clássico contra o São Paulo. A insatisfação aí com os erros gerais da arbitragem brasileira, como disse o Augusto Melo, e é algo que vem acontecendo ao longo da temporada 2024 pelo lado do Corinthians. O comandante do Timão ficou indignado com a falta de um critério do magistrado nesse domingo, assim como o executivo de futebol, Fabinho Soldado, tá? A derrota, vale lembrar, é dolorida para o Timão, né? Agora a equipe se manteve aí fiel, infelizmente, na zona de rebaixamento, e torce para que o pelotão de segurança está sendo rodado. O Timão tem 28 pontos, conquistado em 28 jogos, está na 17ª colocação, infelizmente. Fiel. Então é isso. Se você curtiu nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Lembrando que os créditos desse conteúdo, desse vídeo já é do jornalista Chico Garcia, beleza? E na minha opinião, o Corinthians ficou bem melhor que o São Paulo. O Corinthians não merecia essa derrota, assim. Não mereceu essa derrota por 3-1, tá? Poderia até ser um empate de 2-2 e tal, mas o Corinthians não mereceu essa derrota, tá? Infelizmente, o Augusto Melo, o presidente do Timão, ele tá super certo aí na colocação dele, tá? O Augusto Melo tá super certo aí nas colocações que ele falou, tanto com relação à CBF, quanto com relação aos erros de arbitragem, beleza? Então deixa seu comentário aí, quero saber o seu comentário também, ok?